Boa noite, amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, graça e paz. Somos a Igreja Batista de Bom Retiro. Você já conhece o nosso endereço, mas é sempre bom lembrar, sempre é bom falar, porque sempre tem gente nova chegando nos nossos vídeos. Então nós somos de Curitiba, o nosso endereço é Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772, Curitiba, Paraná. Esse tempo tem sido um tempo que Deus tem nos agraciado, e Ele tem realmente se manifestado aqui na igreja, e manifestado do seu amor, manifestado da sua graça, da sua restauração, do seu poder sobre as nossas vidas. E nós estamos na série Formando uma Geração de Valentes. E hoje é a terceira ministração que nós vamos estar falando sobre esse tema. Eu quero convidar você, dá um like nessa mensagem, divulgue essa mensagem, mande nas tuas mídias sociais, nas tuas redes sociais, compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas possíveis, para que as pessoas possam ser também abençoadas por essa palavra de Deus que vai sair desse altar, que vai transformar a tua vida. Você vai ser um grande valente. Se você já é um valente, você vai ser um valente turbinado. Se você ainda não é um valente, você vai se tornar um valente. E a tua casa, a tua família também será uma família de valentes. Amém? Então vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por essa noite, por esse tempo que nós vamos conversar, meditar nas verdades da Tua palavra sobre a nossa vida e sobre a nossa existência. Pai, nós nos submetemos à Tua vontade, decidimos nessa noite, Pai, não oferecer resistência à presença do Senhor, à presença do Teu Espírito Santo. Então venha ministrar nos nossos corações, fala comigo, fala com o Teu povo que nos assiste nessa noite, que o Senhor tenha liberdade de chegar nos lares, nas casas, nas famílias agora, Pai, e transformar homens em valentes, transformar mulheres, jovens, crianças em valentes, Pai, que sejam famílias de valentes, de guerreiros, homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo, homens e mulheres que sempre têm uma palavra de salvação, de fé, de consolação, de conforto para o coração aflito e angustiado. Eu abençoo cada vida, cada família nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Agora você pode se assentar, toma o teu lugarzinho aí, no teu sofá, e vamos para a palavra do Senhor. E nessa noite eu quero falar sobre vencer medos, vencendo seus medos. Muitas vezes nós estamos diante de circunstâncias, muitas vezes nós estamos em problemas, em apuros, e isso gera medo. Tem muitas coisas na nossa vida que nos trazem medo. Tem alguns medos que vêm sobre a nossa vida que são saudáveis. Por exemplo, não andar acima da velocidade permitida na via. E isso é saudável. Eu não posso andar a 150 se a via está dizendo que é para mim andar a 80. Primeiro que eu estou desrespeitando as leis e segundo que eu estou realmente procurando um acidente para mim me machucar e ferir outras pessoas. O medo de fazer algo errado, o medo de pecar, isso é um medo bom. Quando eu não quero viver uma vida de pecado, quando eu quero viver uma vida de santidade, então eu fujo da aparência do pecado. Esse medo é bom. Mas tem medos que são medos que nos paralisam. Tem medos que são colocados no nosso coração e na nossa mente que vêm do inimigo. Tem medos que se levantam realmente para nos paralisar. Sabe quando você tem que conquistar algo, quando você tem que fazer alguma coisa, uma prova, ser aprovado em alguma coisa, num concurso, num trabalho, e você tem medo naquela noite. Eu, quando fui fazer o meu concílio pastoral, Igreja Batista, os candidatos fazem um concílio, eu respondi 130 perguntas, mais ou menos, sobre teologia. E naquela noite, o concílio ia ser na outra manhã, eu não dormi naquela noite. E eu tive medo, deu dor de barriga, tudo que você possa imaginar. E eu já tinha estudado dezenas de vezes. E eu continuei, levantei de madrugada e fui estudar mais uma vez, que eu achava que eu não estava preparado, porque eu estava com medo de ser reprovado. Mas esse medo foi bom, porque eu estudei muito e consegui ser aprovado, por isso que eu estou aqui. Amém? Mas vamos então entender o que os medos podem trazer no nosso coração, o que os medos podem fazer, como que ele pode nos paralisar. A palavra de Deus lá em Juízes, eu quero falar sobre um juiz que teve medo, que se sentia amedrontado diante dos midianitas, diante dos problemas, das dificuldades. Eu quero falar de um homem que foi juiz, que não acreditava nele mesmo, não acreditava no potencial que ele tinha, não acreditava na liderança que ele podia exercer sobre aquela nação, sobre aquele povo, não entendia que não se via como um juiz ou como alguém capaz de julgar aquela nação. E eu quero falar um pouquinho sobre Gideão.
De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. O que Juízes 6 está dizendo, ele começa primeiro dando um entendimento por que estava acontecendo. O capítulo 6 de Juízes, ele já começa trazendo a explicação, o porquê que o povo de Israel estava sendo saqueado, nesse caso aqui pelos midianitas, pelos amalequitas e por outros povos. Ele já deixa claro, o escritor já diz, olha, novamente, de novo, mais uma vez, então, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, ou seja, mais uma vez eles se envolveram com idolatria, mais uma vez o povo se distanciou de Deus, mais uma vez o povo começou a viver em pecado, e toda sorte, todo tipo de pecado, e mais uma vez eles se afastaram de Deus, e quando eles se afastam de Deus, e quando eu e você, e nós nos afastamos de Deus, eu quero te dizer que a opressão chega sobre a nossa vida, o domínio do pecado chega sobre a nossa vida, e o pecado aqui pode ser simbolizado pelos midianitas. O pecado está sendo representado aqui pelos midianitas, que traz a opressão, mas é isso que o pecado faz em mim e faz em você. Quando nós fazemos o que o Senhor reprova, o que é mal aos olhos do Senhor, em outras versões da palavra de Deus, vai dizer que realmente nós trazemos o quê? Uma maldição sobre a nossa vida. E é isso que está acontecendo aqui em Juízes. Então o povo começou a se esconder aonde? Em montanhas e cavernas e fortalezas e em esconderijos. Eles fugiam da presença do inimigo, mas Deus tinha dado, um pouquinho antes, nós estamos saindo de Josué, chegando em Juízes, passa aqueles anos, e agora os juízes se levantam para governar Israel, e Deus tinha falado que eles iam conquistar aquela terra. E agora eles estão se escondendo dentro da própria terra, a terra que era para eles conquistar, agora eles estão se escondendo nos lugares, nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, imagina você pegar toda a tua semente, você semear essa semente, você plantar uma semente que você não vai colher. Não é que não vai germinar, a semente germinava, não é que não vai frutificar porque frutificava, mas os midianitas e os amalequistas e os outros povos da região a leste deles as invadiam, ou seja, eles roubavam tudo. Não deixavam nada. Sabe o que é uma pessoa ser roubada, ter a sua vida realmente totalmente sequestrada, roubada, não sobrar nada, nem uma semente, nem para você matar a tua fome, saciar a tua própria fome da tua família. É isso que acontecia nesse tempo. Entregues ao inimigo. Mas interessante que quando o texto começa de Juízes 6:1, que diz que os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, olha o que diz. E durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Quem entregou Israel nas mãos dos midianitas? O próprio Deus. Então eles são entregues ao inimigo. O próprio Deus entrega o povo agora diante dos seus inimigos, diante dos midianitas. Mas tem uma causa, tem uma razão. Para Deus tomar essa decisão, tem uma causa. Toda vez que você está vivendo problemas, dificuldades, tem uma causa. Precisamos entender aonde está essa causa dessas dificuldades do povo de Israel, onde é que estão as causas das derrotas que eu e você enfrentamos. Uma frieza espiritual toma conta daquela nação. Uma frieza espiritual tomou conta da tua vida, tomou conta da tua família. Pessoas que não voltaram ainda para as igrejas já estão abertas e o povo não está voltando. Está indo em todos os lugares, mas não vai na igreja. Isso traz o quê? Uma frieza, um esfriamento espiritual da nação, e talvez você seja essa pessoa que esteja vivendo nesse momento uma frieza espiritual, um distanciamento de Deus, mas não é que Deus se distanciou de você, na verdade é você que se distanciou de Deus, mas você entende, e a mentira e o sofisma entra na nossa mente dizendo que Deus se esqueceu de nós, que Deus nos abandonou, que Deus nos largou à nossa própria sorte. Isso é uma mentira, porque o distanciamento acontece, nós nos distanciamos de Deus. Salmo 115, se não me falha a memória, vai dizer que um abismo chama outro abismo, que chama outro abismo, que chama outro abismo.
Então nós vamos nos distanciando de Deus. Foi isso que aconteceu no Jardim do Éden. Adão se distanciou de Deus, não foi Deus que se distanciou de Adão. A apostasia, o que é apostasia? Além do esfriamento espiritual e da fé, é rebelião contra Deus e a sua lei. Isso é uma apostasia, é se rebelar contra Deus, é achar que aquilo que Deus está fazendo não é bom o suficiente. Isso é rebelião, é murmurar e reclamar de Deus, mas é achar que o que Deus tem nos dado não é tão bom. Olha, essa terra, nós fomos enganados por Deus, porque essa terra não é tão boa assim não. Deus falou que nós íamos possuir essa terra, que mana leite e mel, que os cachos de uva 2 homens carregam, mas eu acho que Deus nos enganou. Isso é apostasia, é rebelião, é achar que aquilo que Deus está nos dando não é tão bom assim, que nós não somos merecedores, ou daquela dificuldade, ou daquele problema. É quebrar a lei do Senhor. Então é uma rebelião contra Deus e contra a sua lei, é achar que a lei de Deus não era tão boa, é isso que o povo está dizendo. Essa lei que Deus nos deu é muito pesada. Para que viver? Para que adorar apenas um Deus se nós podemos adorar outros deuses? Por que ser fiel à esposa? Por que ser fiel naquele trabalho? Por que manter essa aliança se eu posso estabelecer tantas outras alianças? É isso que o povo está dizendo. Então isso vai trazer o quê? Um abandono da fé. Então a frieza espiritual traz o distanciamento de Deus, que entra a apostasia, e depois disso nós vamos para o quê? Para o abandono da fé. Nós abandonamos Deus, nós abandonamos a nossa fé, nós abandonamos a igreja, nós abandonamos a nossa família, nós abandonamos quem nós amamos, porque nós estamos o quê? Abandonando tudo, abandonando a fé. Então nós somos entregues ao nosso inimigo, entregues ao inimigo, porque eles desobedeceram a Deus, Deus mesmo os entregou na mão dos midianitas. Juízes 6:2, sofrendo nas mãos do inimigo, mas não é só ser entregue nas mãos do inimigo, não. Não é só permitir que o inimigo toque na plantação. Você não está entendendo. Não é que o inimigo vai virar sobre a tua vida, ou vai vir na tua vida e ele vai somente tocar na plantação, que ele quer somente tocar na semente do que você tem, que ele quer apenas tocar nas tuas finanças, que ele quer apenas tocar na tua família, que ele quer apenas te destruir. Não, não é isso. É sofrendo nas mãos do inimigo. Os midianitas dominaram Israel. O inimigo dominou Israel. Por isso os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. O povo de Deus está limitado a viver em cavernas, montanhas e fortalezas. É onde eles procuravam refúgio. Em vez de procurar o refúgio do Salmo e clamar pelo sangue de Jesus e buscar, lógico, eu estou falando aqui do povo e da gente, né? Clamar pelo sangue de Jesus, muitas vezes nós não buscamos o nosso refúgio em Deus. Nós vamos buscar primeiro o refúgio na nossa força. Então eles constroem o quê? Eles vão para as cavernas, eles vão para as fortalezas e eles vão para as montanhas. Mas o texto não diz que eles se voltaram para Deus. Diz que eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E muitas vezes quando nós fazemos aquilo que é mal aos olhos do Senhor, nós queremos ir para dentro das cavernas, nós queremos ir para as montanhas, nós queremos ir para as fortalezas, nós queremos ir para dentro de um buraco, nós queremos ir para dentro de um cativeiro, nós queremos ir para dentro de uma prisão, nós queremos estar dentro de uma fortaleza, porque nós queremos nos esconder por causa da vergonha e da humilhação, ou que nós passamos ou que nós estamos enfrentando. O povo teve medo dos midianitas. O povo ele teve medo dos midianitas, mas ele não teve medo de pecar. Ele teve medo do inimigo. Sabe por que nós temos medo de Satanás muitas vezes? Eu não sei se você tem, mas tem pessoas que têm medo do inimigo. Tem pessoas que têm medo de Satanás. Elas têm medo porque elas vivem no pecado. Enquanto você viver no pecado, enquanto você ficar brincando de pecar, brincando de ser cristão, brincando de ser homem e mulher cheio do Espírito Santo, eu quero te dizer que você vai ter medo dos midianitas, você vai ter medo do inimigo. É isso que o povo está dizendo. Ele diz que estava com medo dos midianitas, porque os midianitas vinham e saqueavam a terra, saqueavam todas as plantações do povo de Israel. Eles sofrem nas mãos do inimigo. Muitas vezes tem igreja, tem famílias que estão sofrendo nas mãos do inimigo. Tem vidas que estão sofrendo nas mãos do inimigo, mas são vidas que, se você for conversar, são famílias que você for parar para atender, você vai ver que tem pecado escondido, tem pecado oculto, tem uma mordaça espiritual, tem uma mordaça na boca espiritual que a pessoa não fala, ela não confessa o seu pecado, ela não abandona o seu pecado, ela não se arrepende, então ela fica presa, ela fica sofrendo nas mãos do inimigo, porque o inimigo vem com o poder de acusação, e ele nos acusa em todo tempo, ele vai nos acusando. Então são pessoas e famílias e igrejas que sofrem nas mãos do inimigo, dominados por um inimigo perverso.
Não basta ser entregue por Deus nas mãos do inimigo por causa do pecado. Não basta apenas sofrer nas mãos do inimigo, mas é ser dominado por um inimigo que é perverso. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas e os amalequitas e os outros povos da região a leste deles invadiam as suas cidades. Juízes 6:3. Midianitas, o significado é contenda, intriga, confusão. Midian é filho de Abraão com Quentura, depois da morte de Sara, está lá em Gênesis 25. Abraão se casa de novo e ele tem um filho, o nome desse filho é Midian, então daí vem os midianitas. Seriam irmãos, mas eles estão brigando. Eles estão brigando pela terra, eles estão brigando por alimento. Quantas famílias estão brigando por causa de uma herança? Quantas famílias não têm paz por causa de algo que ficou, mas é uma casa, é um carro, é uma dívida. Estão brigando, então eles brigam dentro de casa e eles acabam sendo dominados por um inimigo perverso, maligno, cruel. É um inimigo perverso. Midian, os midianitas é um inimigo perverso. E esse inimigo vem realmente e ele invade. Não é que ele pede permissão, não é que ele chega com educação, não, o inimigo chega invadindo, ele chega metendo o pé no portão, ele vai derrubando, ele vai pegando e vai saqueando a plantação, ele vai roubando todas as promessas, a intenção dele é roubar as promessas que Deus deu sobre a tua vida. Esse inimigo, ele se levanta contra Israel, é o inimigo que se levanta contra a tua vida, já se levantou na tua casa. Mas eu quero te dizer que você tem que ser formado como valente de Deus, um valente, um guerreiro de Deus, para que você possa vencer esse inimigo perverso e mandar ele embora da tua vida, mandar esse inimigo embora da tua família e da tua casa. Dominados então por um inimigo que é perverso. E esse inimigo que é perverso, ele quer matar a nossa fé, ele matando a nossa fé. Acampavam na terra e destruíam as plantações. Olha o que faziam esse povo. Acampavam na terra, os midianitas, e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado e nem jumentos. Juízes 6:4. Olha só, não é só que eles querem ser, não é só um povo perverso, não é apenas um inimigo perverso, mas é um inimigo que quer matar os teus sonhos, eles são inimigos da fé. É um inimigo que vem para matar a tua fé. Então eles destruíam todas as plantações ao longo do caminho. Imagina você olhar um deserto e naquele deserto você olhar onde tinha uma plantação, você passar e não ter mais nada. Sabe aquela vida devastada? Sabe aquela pessoa que está devastada pelo pecado? Que aconteceu algo na vida dela, que matou a fé dela, que matou a esperança dela, que matou a alegria dela. Tem pessoas que estão devastadas pelo pecado, pelo inimigo. Então o inimigo destrói a nossa fé. É um inimigo que quer destruir a tua fé. Satanás, esse inimigo que não quer que você se torne um valente. Por quê? Porque ele quer destruir a tua fé. Porque ele sabe, se você for um homem ou uma mulher de fé, ele não vai resistir, nada vai resistir a você, porque você tem fé em Deus. Tenta acabar com a esperança. Ele rouba a bênção, ele vem para destruir a plantação, ele vem para colher aquilo que ele não plantou. Sabe aquela pessoa que quer se aproveitar, que não mede esforços para subir na empresa, que passa por cima de você, você fez o trabalho com ela, e ela chega na hora da apresentação, ela assume, ela pega todos os louros daquele projeto, ela diz que foi ela que desenvolveu aquele projeto, e você fica olhando para aquela situação. São pessoas que querem roubar a bênção, deixam um rastro de destruição, e eles destruíam todas as plantações pelo caminho. Sabe pessoas que às vezes passam na nossa vida e que deixam, parece que um rastro de destruição? São esses inimigos perversos, inimigo que vem matar a fé, pessoas que deixam um rastro de destruição, um rastro de desolação por onde elas passam. Elas deixam pessoas feridas, elas deixam pessoas machucadas, elas deixam pessoas devastadas emocionalmente, espiritualmente e até mesmo fisicamente. Roubam tudo no caminho, roubam tudo, não deixam nada. São pessoas que querem matar a nossa fé. É um inimigo que tenta matar a nossa fé. Os midianitas tentam matar a nossa fé. O inimigo, Satanás, tenta roubar a nossa fé. Além de roubar a nossa fé, ele tenta destruir a nossa coragem, destruindo a coragem. Olha o que eles dizem em Juízes 6:5. E eles subiam trazendo os seus animais as suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la.
O propósito do inimigo é destruir a nossa coragem, é devastar realmente. Eles parecem como um enxame de gafanhotos. Lembra daquele enxame de gafanhotos que estava vindo para o Brasil? Deus soprou um vento oriental lá e mandou eles embora? Pois é um enxame de gafanhoto. Esse é o inimigo. O propósito do inimigo é devastar o povo de Deus, acabando com a resistência. É um inimigo que tenta acabar com a tua resistência. Ele tenta te levar para um lugar de desencorajamento, onde você não tem mais nem coragem de levantar da cama, você não tem mais coragem de orar, você não tem mais coragem de buscar a Deus, você não tem mais coragem de falar com o teu cônjuge, você não tem mais coragem de educar os teus filhos, de trazer uma correção para os teus filhos, corrigir a rota que você está seguindo com a tua família. Ele vem para destruir a nossa coragem. Esse é o propósito desse inimigo, é devastar o povo de Deus, é acabar mesmo com a nossa resistência, é nos cansar. É um inimigo que vem de tempos em tempos. Eles vinham de plantação em plantação, toda vez que Israel semeava, que chegava na época da colheita, eles vinham para devastar a terra. Sabe aquele inimigo que é Satanás que se levanta na tua vida, quando você vai receber aquela promoção, está perto de você alcançar, no mês que vem nós vamos casar, e acaba aquele noivado de anos, e não é que você não é promovido, não é apenas que você perde a promoção, além de perder a promoção, você é demitido, você ia ser colocado agora num lugar de gerência, e eles escolhem outro para colocar no teu lugar, naquela função de gerência, além de colocarem outro, aquele que te colocaram lá, ele vai lá e te demite, não é apenas se você perde, é isso que esse inimigo faz, ele tenta devastar o povo de Deus, ele tenta acabar com a nossa resistência. O devorador da promessa, esse inimigo, os midianitas, ele é um devorador de promessas. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Olha só o que está acontecendo aqui. Ele é um devorador de promessa. Ele é insaciável para roubar as promessas, para que a gente não alcance as promessas que Deus estabeleceu sobre a nossa vida. O que deixou o inimigo, o gafanhoto cortador, o migrador veio depois do migrador veio o devorador, e depois do devorador veio o destruidor. É para não deixar nada de pé, é para não deixar ânimo nenhum. Ele deseja arruinar a sua vida, ele vinha para arruinar o povo de Israel, insaciável, perverso, destruidor e acusador. Está ali, o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor. Ele é insaciável, é alguém que suga a nossa energia, é alguém que suga as nossas forças, que está sempre com problema, que nunca vence, que nunca rompe, nunca se torna um valente, continua sendo um bebê. É alguém que cansa. É alguém que está sempre reclamando, é alguém que está sempre murmurando, é alguém que está sempre querendo levar vantagem. É sempre alguém que quer vender o seu carro, custa 10 mil, mas eu quero 12, porque eu quero levar vantagem, eu vou achar um tolo e eu vou enganar ele, pastor, e eu vou cobrar 12 nesse carro que vale 10. É alguém que está sempre querendo levar vantagem. Ele se torna perverso, destruidor e acusador. Em muitos momentos da nossa vida nós encontramos pessoas assim na nossa caminhada. E às vezes nós podemos ser essas pessoas. Nós mesmos podemos nos transformar numa pessoa insaciável, uma pessoa perversa, numa pessoa que destrói relacionamentos e numa pessoa acusadora. Isso acontece muito dentro dos relacionamentos, dentro da família. A acusação, você é isso, você fez aquilo, você não presta, você não aprende, você não tem jeito, você é a ovelha negra da família. Você nunca vai dar certo, você nasceu para sofrer. São pessoas que aonde acontece isso, pastor? Dentro de casa, essa acusação. Então esse inimigo, ele é um devorador de promessa. É um roubador de bênçãos também. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir, João 10:10. Ele vem para destruir primeiro os teus sonhos. Sabe aquele sonho que você tem, daí você chega todo empolgado para contar para o teu pastor, para contar para a tua esposa, para o teu filho, para contar para o teu chefe. É o destruidor de sonhos. Não vai dar certo. Desiste desse sonho. E daqui a pouco ele pega aquele teu sonho e ele tenta materializar aquele teu sonho. É um roubador de sonho. Não é apenas que ele destrói, ele quer roubar o teu sonho, ele quer roubar a tua bênção. Então ele te desanima tanto que você diz assim, nem vou começar esse ministério na igreja, não vai dar certo, pastor.
Não vai dar certo mesmo, vamos desistir. Daqui a pouco você contou aquele sonho para aquela pessoa, e ela chega com aquele sonho, ela chega com aquele projeto, ela chega com aquele ministério e diz, olha, vai dar certo agora. Porque é a pessoa que quer destruir teus sonhos, paralisar sua vida com Deus. Pensa em umas pessoas que gostam de paralisar a vida da gente com Deus, que não tem propósito na vida delas e elas não querem que a gente tenha um propósito. Acabar com a nossa vocação. Esse inimigo, ele quer matar as bênçãos de Deus, mas ele quer matar a nossa vocação. Ele quer destruir os nossos sonhos. Ele quer paralisar a nossa vida. Ele quer matar ministérios. Ele quer sucumbir ministérios. Ele quer sufocar. Até você não ter mais coragem, até você não ter mais fé, até você não ter mais esperança. Vinha de tempos em tempos roubar a plantação, destruir. Esse é o roubador de bênçãos, são os midianitas, que vêm para nos destruir então os nossos sonhos, destruir a nossa vida, destruir a nossa vocação e matar os nossos ministérios, aquilo que Deus está nos mandando fazer. É um roubador de bênçãos, é aquela pessoa que não celebra a vitória com você, é aquela pessoa que nunca fica feliz com as tuas vitórias. Meu irmão, se você anda com pessoas assim, pare de andar com essas pessoas. Você conta uma bênção para ela, não sei não se é uma bênção. Sabe aquela pessoa que está sempre roubando a tua alegria e você convive com essas pessoas? São pessoas que nunca estão celebrando com você. A pessoa que nunca celebra, que nunca fica feliz com a tua vitória. Não, ela sempre quando você vai contar uma vitória, uma bênção para ela, ela traz uma palavra de desencorajamento, dá um banho de água fria, pega um balde de água gelada, aqui em Curitiba é frio no inverno. Imagina você tomar um banho gelado com -2, -8 graus, é mais ou menos isso. Você está lá, no sapatinho, está lá todo animado, está lá todo aleluiado, contando aquela bênção. Aí vem a pessoa pegou a água do freezer, água que estava quase congelando e joga sobre a tua cabeça e diz, não vai dar certo. Esses são os roubadores de bênção e às vezes a gente anda com essas pessoas que roubam a nossa bênção. Produz empobrecimento. Olha o que produziu no meio do povo de Israel e que produz muitas vezes na nossa vida e na minha vida e na tua vida. Produz empobrecimento. Por causa de Midian, Israel empobreceu. Por causa de Midian, Israel empobreceu, tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Só que eles tiveram que empobrecer tanto, mas tanto, para daí eles clamar. Eu estou lendo desde o capítulo 6 de Juízes, do verso 1 até o verso 6, nós chegamos agora no verso 6. Eles levaram 6 versículos. Só que esses 6 versículos nós não sabemos quanto tempo levou para ser escrito. Não sei se o escritor sentou e escreveu em 2 minutos, 5 minutos, em uma tarde, mas ele está relatando tempos em tempos ali, porque estão falando de plantação, eles estão falando de roubo. Então eles demoraram para entender, por causa de Midian, Israel empobreceu. O que tem feito você empobrecer? O que tem te feito empobrecer? A presença do inimigo vai produzir empobrecimento. A presença do inimigo na tua vida, a infiltração demoníaca na tua vida vai produzir empobrecimento espiritual, vai produzir um empobrecimento emocional e vai produzir um empobrecimento material. Pastor, mas eu estou bem materialmente, por enquanto. Mas a hora que virá, a hora que ele vir cobrar, é assim que Satanás faz, ele vem cobrar, é assim que o inimigo vem, ele vê que você está bem, ele vem para te passar uma rasteira. Então produz um empobrecimento espiritual da nação, emocional e até mesmo material. Talvez você seja uma família, talvez você seja uma pessoa que está me escutando nessa noite e você esteja vivendo esse empobrecimento espiritual, emocional e até mesmo material. Nada dá certo na tua vida, nenhum relacionamento dá certo. Você começa nos relacionamentos, fracassa. Você começa no emprego, fracassa. Você abre uma empresa, fracassa. Você começa um curso, fracassa. Você começa numa campanha de jejum e de oração na igreja, fracassa. Você começa um tempo de oração com Deus, 10 dias, 15 dias, não dá 2 dias, fracassa. Produz empobrecimento na nossa vida. O inimigo vem para produzir empobrecimento, para nos roubar, para nos saquear, para nos destruir. E eu coloquei aqui agora, valente ou guerreiro? É uma pergunta. Talvez você esteja perguntando, é valente ou é guerreiro? Não, pastor, valente e guerreiro. Eu estou dizendo para você, eu botei o sinal errado ali, não é uma pergunta. Ou é uma pergunta? Pode ser uma pergunta. Você é um valente guerreiro? Agora sim está certo. Você é um valente guerreiro? Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente, guerreiro valente.
Olha só, o anjo do Senhor, e o anjo aqui está em letra maiúscula, então é uma teofania, é uma presença do próprio Senhor Jesus Cristo, do próprio Deus. Quando o anjo aparece na Bíblia com letra maiúscula, é uma teofania de Deus. É o destruidor, o poderoso guerreiro. Olha o nome que significa esse valente guerreiro. Destruidor ou poderoso guerreiro. É uma teofania de Deus. Deus te chama nesse momento, valente guerreiro. Você acredita nessa verdade? Deus está te chamando nessa noite, está dizendo para você, você é um valente guerreiro, você é um valente, você é um homem valente, você é uma mulher valente. Você acredita nisso? Você acredita nessa verdade que você é um valente guerreiro? Você é esse valente guerreiro de Deus? Pense um pouquinho. Se realmente as tuas atitudes, o teu comportamento é de um valente, é de um guerreiro de Deus, de um homem e uma mulher que não recua, de um homem e uma mulher que realmente se colocam na presença de Deus. A fala que denuncia a dor. Esse valente, esse anjo chega agora para Gideão e fala com Gideão. E o nome de Gideão representa aquilo que eu falei no outro slide, é o significado do nome de Gideão. Destruidor, valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que efeito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Ele tem uma noção aqui que foi Deus que entregou ele nas mãos dos midianitas. Aqui já está em Juízes 6,13. Juízes 6,1 vai dizer isso. Israel fez o que o Senhor reprova e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. Juízes 6,1. A fala de Gideão é carregada de dor. Ela é uma fala que vem diante de Deus, dizendo, olha Deus, eu sei que o Senhor nos tirou do Egito, eu sei que o Senhor fez grandes coisas, o povo conquistou a terra prometida. Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Essa fala vai denunciar o quê? A dor que está dentro do coração de Gideão, porque ele não acredita. Ele não acredita que ele é um valente. O anjo acabou de falar para ele, olha, você é um valente guerreiro, você é um homem valente. Ele não acredita. Na verdade, Israel abandonou a Deus, é o pecado. Não é que Deus entregou Israel nas mãos dos midianitas. A entrega de Deus a Israel para os midianitas vem em resposta ao abandono que eles praticam. Eles abandonam a Deus, então o pecado entrou no coração e a consequência do pecado foi ser entregue nas mãos dos midianitas. Deus entregou sim, porque eles abandonaram a Deus, porque eles decidiram viver em pecado. É uma fala que denuncia a dor. Sabe aquelas pessoas que a fala deles entrega a dor que eles têm dentro da alma? Pessoas que ao falar denunciam realmente o que está dentro do seu coração, dentro da sua alma, a dor que está escancarada, a dor da traição, a dor do abandono, a dor da quebra da aliança, a dor do desespero, a dor da angústia, a dor do medo, a dor da preocupação, a dor da rejeição. São dores que estão lá, então essa fala vai denunciar. E quando nós conversamos com pessoas que têm uma dor dentro da alma, que têm uma dor dentro do coração, normalmente elas denunciam a dor delas através da fala delas. Por isso que é necessário confessar. Por isso que a Bíblia diz em 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Nós precisamos confessar os nossos pecados, precisamos abandonar os nossos pecados, porque a fala de Gideão denuncia o que está dentro do coração daquele homem. Denuncia toda a dor que ele está carregando. Mas agora Deus muda e Deus começa a trazer uma palavra de esperança e de salvação para aquele povo através da vida de Gideão. O valente é comissionado por Deus, o Senhor se voltou para ele. Depois que ele fala essa fala carregada de dor, o Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que estou te enviando, não sou eu que estou te comissionando, não sou eu que estou falando para você fazer algo, sou eu que estou mandando, sou eu que estou te ordenando. Gideão, então, ele é comissionado pelo próprio Deus. Eu quero te dizer que quando você fez uma aliança com Jesus, eu e você somos comissionados pelo próprio Deus. Assim como Deus comissionou a Gideão, Deus está nos comissionando nessa noite para a obra dele.
para nos levantarmos como valentes, primeiramente dentro da nossa casa. Ele vai libertar Israel dos midianitas. Essa é a função que Gideão tem, libertar Israel das mãos dos midianitas. Se Deus te mandou fazer alguma coisa, então faça. Se Deus está te mandando fazer alguma coisa, então faça. Porque você não está fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Porque você ainda não está obedecendo a voz de Deus. Porque você não tem obedecido o que Deus tem mandado você fazer. O valente é comissionado por Deus. Deus já te comissionou. Deus já te enviou. Já te comissionou para fazer algo e você não foi. E muitos de nós não fazemos o que Deus manda. Porque duvidamos. Porque a nossa fala é carregada de dor. A fala de Gideão é carregada de dor. E Gideão duvida. Olha, Deus, você fez tantas coisas, mas agora você nos desamparou. Deus, o Senhor até fez algumas coisas no meu passado, mas agora o Senhor me abandonou aqui, eu estou desempregado, eu estou separado, eu estou divorciado. Minha esposa, meu marido me abandonou, então o Senhor não tem feito mais nada por mim. A igreja zomba de mim, eu nem vou mais na igreja, pastor, porque os irmãos ficam olhando, porque a minha mulher foi embora, eu tenho vergonha de ir na igreja. Se Deus te mandou fazer algo, faça. O ciclo do medo. E ele lhe disse, ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. Aqui ele começa o ciclo do medo na vida dele. Ele já está com medo, porque ele é um homem que está malhando o trigo dentro do lagar. Ele está malhando aquele trigo num lugar impróprio. Então ele já está com medo dos midianitas, ele está com medo do inimigo. Então ele já está no ciclo do medo, no ciclo de derrota, dúvida, incerteza, paralisação e medo. O ciclo do medo, por que nós temos medo? Porque nós vivemos com dúvida. Nós duvidamos daquilo que Deus prometeu que Ele iria fazer a nosso respeito. Isso gera incerteza no meu coração e no teu coração. Isso vai trazer uma paralisação, porque daí eu não sei se eu caminho, se eu não caminho, se eu avanço ou não avanço, se eu enfrento o inimigo, se eu não enfrento o inimigo, se é hora de recuar. Isso traz paralisação, e a paralisação vai gerar o medo dentro do meu coração. Isso é o ciclo do medo. Isso eu peguei do pastor Lobo. Essa parte aqui eu peguei do pastor Lobo. Então olha só como que funciona o ciclo do medo. A dúvida. Será que Deus me ama? Se Deus me amasse, se Deus me ama, por que eu estou passando por essa enfermidade? Por que eu estou passando por essa dificuldade? A dúvida. A dúvida vai te levar para um lugar de incredulidade. A fé é roubada, a fé é sequestrada do teu coração. Gera o que? Uma incredulidade. Acho que Deus me abandonou. A incredulidade vai nos levar para um lugar de desobediência. Eu não vou obedecer. Eu vou viver dentro do quê? Do pecado. Então a desobediência vai gerar o quê? O pecado. Dúvida, incredulidade, desobediência gera pecado. O pecado traz prisão, traz derrota. E a derrota vai trazer a prisão. E aí você está dentro do ciclo do medo. Você fica ali. Dúvida, incredulidade, desobediência, pecado, derrota, prisão. E assim você fica vivendo a tua vida. Tem pessoas que estão dentro do ciclo do medo, dentro desse ciclo de dúvida, de incredulidade, de desobediência, de pecado, de derrota, de prisão, de fracasso. Elas continuam a vida toda dela. Pastor, a minha vida é isso daí. Eu vivo dentro desse ciclo do medo, desse ciclo de derrota. Eu não avanço em nenhuma área da minha vida. Eu fico dentro de uma prisão. Eu vivo no pecado, eu não consigo abandonar o pecado parece que é mais forte do que eu. Tem um pecado, pastor, que eu não consigo abandonar a bebida, eu não consigo abandonar aquele site pornográfico. Eu não consigo abandonar os meus olhos com cobiça, os meus olhos assanhados. Eu sempre estou olhando para outras mulheres e desejando outras mulheres, pastor, eu não consigo romper. Eu não consigo abandonar a bebida, o cigarro, aquele vício. Ciclo do medo vai te levar para dentro de uma prisão. Vencendo o medo. Como que eu venço o medo, pastor? Tendo a presença de Deus. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Josué 1,5. Deus promete estar conosco todos os dias. Não estamos sozinhos, não somos desamparados. Deus está conosco. Isso aqui é uma promessa. A presença de Deus está comigo, está com você. Quando nós realmente decidimos romper com o medo que tem nos paralisado, Deus está dizendo, assim
assim como fui com Moisés, assim como eu fui com o teu papai, assim como eu fui com a tua mamãe, com o teu vovô e com a tua vovó, eu serei contigo. Se você me obedecer, eu serei contigo e não te deixarei, não te desampararei. Deus não desampara os seus filhos. Deus não desampara aqueles que Ele ama. A presença de Deus é suficiente na nossa vida. Precisamos então ter a presença de Deus. Para nós vencermos o medo, nós precisamos ter a presença de Deus. A presença de Deus. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Olha só que palavra poderosa, Juízes 6,16. É uma promessa de Deus, não precisamos temer nenhum inimigo. Pode se levantar quantos inimigos forem. O teu inimigo chegará por um caminho, por 7 caminhos ele vai ter que sair. Se você tiver a presença de Deus, os midianitas, Satanás, qualquer inimigo que se levante contra você, não vai resistir. Por causa da presença de Deus, por causa da presença de Deus na tua vida, eles não vão resistir. Mas se você não tiver a presença de Deus, você vai estar no ciclo do medo e da derrota, do pecado. Segundo lugar, confiar no caráter de Deus. Ele deu essa promessa para nós. Deus, Ele não mente, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Deus falou, Ele vai fazer. Nós precisamos confiar no caráter de Deus. Disse-lhe, porém, o Senhor, paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Juízes 6:23. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Do que nós vamos ter medo? Se Deus está dizendo, mesmo contra qualquer probabilidade que você esteja enfrentando, se Deus está dizendo marche. Quando Deus disse lá em Josué 6, para Josué, disse, vai lá e rodeie Jericó que você vai derrubar aqueles muros, vão cair, eu vou derrubar aqueles muros, Josué. Josué não duvidou, ele não teve medo, mas a cidade é fortificada. Os muros são muito resistentes, Deus. Deus disse, vai lá e marche, faça dessa forma que eu vou entregar essa cidade nas tuas mãos. Aqueles muros vão cair. Vença o medo, confiando no caráter de Deus. Confiar no caráter da promessa de Deus. Deus, Ele é fiel. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ele prometeu que um dia Ele vai voltar para nos buscar, Ele vai voltar para nos buscar. Deus não se esqueceu de nós. Deus não nos abandonou aqui na terra. Esse coronavírus não vai nos vencer. Pode sim, o máximo que Ele vai fazer é acelerar o nosso processo de chegar diante de Deus. É só isso que Ele pode fazer. Mais nada, porque Deus está conosco. Deus está no meio do seu povo. Deus está no meio do povo de Deus. Quando é invocado, Ele é invocado, o nome dEle, Ele se revela ao seu povo, Ele se manifesta. Deus promete estar conosco. Todos os dias. Em terceiro lugar, lembrar do histórico de vitórias com Deus. Precisamos lembrar do nosso histórico. De quem nós somos. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Lamentações 3:21. Lembrai-vos do grande e terrível Senhor, Neemias 4:14. Precisamos lembrar do que Deus já fez por nós. Precisamos lembrar das vitórias que nós já tivemos com Deus, das vitórias que nós estamos conquistando, vitórias com Deus. Deus, Ele continua nos abençoando. Deus, Ele continua no mesmo lugar. Deus continua disposto a caminhar com o seu povo. Deus, Ele não abandona. Precisamos nos lembrar, mas muitas vezes nós nos lembramos apenas dos fracassos, nos lembramos apenas das derrotas, nos esquecemos muitas vezes de olhar o histórico de vitórias que nós temos, que foi construído com Deus. Você construiu um histórico de um relacionamento com Deus, você construiu um histórico de vitória com Deus, mas muitas vezes você para de olhar e esquece desse histórico, e olha apenas para a derrota, e olha apenas para o problema, e olha apenas para a circunstância, e olha apenas para a dor, e olha apenas para aquilo que está acontecendo, a circunstância que está ao teu redor, e você para de olhar para o histórico de vitórias. Você tem um histórico de vitórias com Deus. Nós temos um histórico. Se não temos, precisamos construir esse histórico de vitórias com Deus. Você é alguém que tem construído um histórico de vitórias com Deus? Qual foi a última vitória que você teve com Deus? Qual foi a última vitória que você celebrou juntamente com Deus? Em quarto lugar, lembrar o valor que temos para Deus. Nós temos o valor que Deus nos deu. E o valor que Deus deu para você e para mim é o valor do sangue. É o valor de sangue, do sangue do seu filho. Aquele que não poupou seu próprio filho. Preste atenção nesse texto de Romanos 8:32. Você que está me escutando em casa, abra o teu coração. Escute esse texto agora. Entenda esse texto.
aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Diga aí na tua casa, por mim, ele se entregou por mim, ele se entregou por nós. Como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Você acha que Deus vai te negar alguma coisa? Deus quer só negar algo para você? Eu sei que tem o propósito de Deus, eu sei que Deus vai nos dizer sim muitas vezes, eu sei que Deus vai dizer para nós não muitas vezes, eu sei que Deus vai dizer para nós espera muitas vezes, eu sei disso. Mas Deus, ele não poupou nem seu próprio filho. Por amor a você, Deus não poupou Jesus. Ele não vai poupar nada por amor a você. Deus enviou Jesus Cristo para nos salvar. O valor que temos para Deus é o valor do sangue de Cristo. Esse é o valor que Deus nos deu, esse é o valor que Deus tem te dado. É o valor do sangue do seu Filho, que foi derramado na cruz para salvar, para te redimir, para te restaurar, para te libertar dos pecados. Vencendo com o inimigo, então nós precisamos, vencendo o medo, lembrar o valor que temos para Deus. Você lembra o valor que você tem para Deus? Deus, Ele te ama. Deus, Ele tem um amor tão intenso por você e tão imenso, que não existe a possibilidade de nenhum milésimo de segundo de Deus se esquecer de você. Não existe a possibilidade de Deus se esquecer de você. Por nenhum milésimo de segundo, porque Deus te ama. Deus enviou então Jesus para nos salvar. Deus cura o medo. Chame o Deus que cura todo medo para estar realmente dentro do teu coração naquela noite. O Senhor disse a Gideão, levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com seu servo Purã e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso você terá coragem para atacar. Desça no meio, vai no meio do inimigo, ouça o que o inimigo está dizendo a teu respeito. Ouça, porque depois que você ouvir o que o inimigo está dizendo, você vai ter coragem para atacar, você vai entender que eu estou com vocês, que eu estou com essa igreja, que eu estou com a tua família, que eu estou nesse negócio com você e que você não vai ser derrotado. Deus dá sinais para o seu valente. Eu quero dizer que Deus dá sinais para mim e para você. Ele deu um sinal para Gideão, ele vai dizendo, olha, desça no meio do acampamento dos midianitas que você vai escutar o que eles estão falando, você vai entender o que eu quero falar para você e você vai ter coragem para atacar. Você vai entender que eu estou com você. Você, às vezes, nós não vemos muitas vezes o tamanho do nosso Deus. Às vezes as pessoas de fora, pessoas que não estão na nossa comunidade, pessoas que nem creem no nosso Deus, eles acreditam em ver o tamanho de Deus e nós muitas vezes não conseguimos entender. Nós não conseguimos criar um histórico com Deus e não entendemos o tamanho do nosso Deus. Limitamos a Deus. Olhamos para Deus como se fosse um pequeno. Limitamos o tamanho, a força, o poder de Deus. E às vezes o inimigo tem que falar, olha, eles não sabem o tamanho do Deus que eles têm. Porque se eles soubessem o tamanho do Deus que eles têm, eles não teriam medo. Tire fora todo medo. Deus, ele cura o medo, ele curou o medo de Gideão. Gideão estava com medo de atacar. Deus agora ele traz o quê? Uma cura no coração de Gideão. Deus ele quer curar o teu coração nessa noite. Ele quer mandar embora todo o medo. Deixa o Espírito Santo de Deus curar o teu coração. Deixa o Espírito Santo de Deus te transformar num grande valente nessa noite. Mande embora todo medo. Mande embora todo medo. Diga, sai em nome de Jesus. Todo medo do meu coração vai embora agora. Todo medo de fracassar. Todo medo de ser derrotado. Todo medo de não conquistar, todo medo que se alojou, que me paralisou, que me trouxe medo, que me levou para um lugar de frieza, de distanciamento, eu mando embora da minha vida, mande embora todo medo. Deus dá sinais, Deus cura o valente, Deus quer curar a tua vida nessa noite. Sendo encorajado por Deus, já estamos terminando. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Josué 1,6. Agora ele está curando outro valente aqui, Deus está falando agora. Ele está falando com o que vem antes de Gideão. Ele fala com Josué que Josué ia levar o povo para conquistar a terra. Deus está curando também. Seja forte e corajoso. Mande embora todo medo, Josué. Não precisa ficar com medo, porque eu vou conduzir esse povo junto com você, eu vou te levar junto com esse povo para herdar a terra que eu prometi, porque quem fez a promessa fui eu.
Somente seja forte e muito corajoso. Somente seja forte e corajoso. No mesmo capítulo, Deus fala aí, no capítulo 1, verso 6, verso 7. E no verso 18, Deus já fala ali 3 vezes para ele: seja forte e corajoso. Seja forte e muito corajoso. Seja forte e corajoso. E Deus está dizendo para você nessa noite: seja forte e corajoso. Seja muito forte e muito corajoso. Seja forte e corajoso. Mande embora todo medo. Você está sendo encorajado por Deus. É Deus que quer te levantar. É Deus que está te levantando como valente. Deus quer levantar uma geração de valente. Deus está desejoso de levantar uma geração de valentes, homens e mulheres, que não têm medo no coração, que não ficam paralisados com medo do inimigo, que não emprestam os seus ouvidos para o inimigo. Homens e mulheres que ouvem a voz de Deus e não ficam ouvindo a voz de Satanás, não ficam ouvindo a voz dos midianitas. Vencendo com Deus, tenha a presença de Deus, confie no caráter de Deus, lembre-se das vitórias com Deus, lembrar do valor que você tem para Deus, recebendo a cura de Deus e sendo encorajado por Deus, vencendo seus medos e tornando-se um grande valente. O meu convite para você nessa noite, o meu convite para você nesse momento é que você se torne um grande valente de Deus, um homem e uma mulher valente. Não é a pessoa que vai desistir, não, é a pessoa que vai continuar lutando, mesmo quando ele não percebe as vitórias, mesmo quando ele ainda não está vendo as vitórias acontecer, quando elas ainda não foram materializadas, mas é um homem e mulher que não recua, é um homem e mulher que não retrocede, não dá passo para trás, mas dá passos para frente. Nós somos chamados para andar para frente, não andar para trás. Um amigo meu disse uma vez que o cristão não anda para trás nem para pegar embalo. Eu achei legal, isso é verdade. Ele disse: eu não dou passo para trás nem para pegar embalo, porque se eu tiver que pegar um embalo, eu vou pegar assim, ó. Eu vou me embalar para frente, não para trás. Então nós precisamos realmente entender quem Deus é primeiro. Entender que Deus forma valentes, entender quem nós somos, o valor que Deus deu para mim e para você, o valor que Ele tem dado a nós. E aí sim Ele vai nos levantar como valentes do Senhor. Quem quer ser um valente do Senhor? Você que está me escutando nessa noite, você quer ser um valente? Coloque aí no chat: eu quero ser um valente, eu sou um valente de Deus. Coloque aí: vencendo seus medos. Vamos orar? Vamos orar e vamos mandar embora todo medo. Vamos mandar embora toda angústia. Vamos mandar embora toda depressão. Vamos mandar embora todo pavor. Tudo aquilo que aconteceu, que trouxe tristeza, devastação. Vamos mandar embora os midianitas agora. Mande embora os midianitas da tua vida, aquele povo que só te leva para baixo, aquele povo que só tenta te roubar, aquele povo que tenta abusar de você. Manda embora Satanás da tua casa. Diga: Satanás, a partir de agora você não tem mais autorização para estar aqui. Somente o Espírito Santo de Deus tem liberdade para fluir nessa casa e nas pessoas que moram aqui. Mande os midianitas sair da tua plantação. Mande eles embora da tua plantação. Mande eles embora da tua casa. Diga: vocês não têm mais parte comigo, porque essa casa pertence ao Senhor. A minha vida está consagrada ao Senhor. Se você ainda não tem Jesus Cristo, eu quero te convidar agora. Faça uma oração, entregue a tua vida a Jesus. Se você quer fazer essa oração, eu vou fazer essa oração com você e depois eu vou orar por esse povo lindo e amado que está aí no chat da igreja, que está assistindo essa mensagem. Diga assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida agora aos cuidados do Senhor. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Eu entrego a chave do meu coração, a chave da minha casa aos cuidados do Senhor. Eu faço uma aliança contigo agora, Senhor Jesus Cristo. E eu sei que o meu nome está sendo escrito no livro da vida do Senhor, no livro da vida do Cordeiro Santo. E nessa noite eu me levanto agora como um valente do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Agora vamos orar? Vamos mandar embora todo medo. Tudo que tem nos aprisionado, tudo que tem nos derrotado. Senhor Jesus, nós invocamos agora o Teu nome, Pai, nesse lugar, nesse ambiente, Pai. Nós invocamos o Teu nome nessas casas que nos assistem nessa noite. Espírito Santo de Deus, sopra agora, Pai, nos corações vida. Sopra agora nesses corações, ó Pai, o vento do Senhor, o sopro do Senhor, e arranca agora, e tira agora todo medo, todo pavor, tudo que paralisou, tudo que roubou. Em nome de Jesus, as plantações dos Teus filhos, tudo que roubou a alegria deles, tudo que roubou a fé deles, está saindo agora em nome de Jesus.
Está sendo desautorizado agora toda seta, toda intenção maligna, todo o ataque dos midianitas, todo o ataque de Satanás agora na vida e no coração e na família do teu povo, Senhor. Nós desautorizamos em nome de Jesus, mandamos embora todo espírito de confusão. Os midianitas são confusão, nós mandamos embora agora todo espírito de confusão, de intriga, de contenda, de adultério, de traição, de quebra da aliança. Em nome de Jesus, sai. Sai das famílias, sai da casa dos teus filhos, Pai. Nós consagramos cada casa agora, Pai, em nome de Jesus que nos assiste, Deus, ao Senhor Jesus Cristo. Cada metro quadrado desse terreno, desse apartamento, dessa casa, é consagrado ao Senhor, é território santo ao Senhor. E o teu nome é invocado agora nessas casas, Pai. E eles estão erguendo agora um trono de adoração ao Senhor nessas casas. Essas casas serão casas de paz. Serão casas de amor, de harmonia, de salvação, de cura e de libertação, em nome de Jesus. Derrama agora uma unção nova, Pai, uma unção fresca sobre cada sacerdote, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada idoso, cada criança que nos escuta nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Que eles possam vencer todos os medos, ó Pai. O teu amor lança fora todo medo, Senhor, que está dentro do nosso coração, em nome de Jesus. Que seja arrancado agora todo medo, Senhor. Transforma homens e mulheres nessa noite em valentes do Senhor, guerreiros, Deus, guerreiros do Senhor. Homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo. Homens e mulheres cheios da graça, cheios do amor, da unção do Senhor, que despedaça o jugo da escravidão. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo essas casas. Para a glória e louvor do teu nome. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Então não perca, nós estamos nessa série, na próxima sexta-feira daremos continuidade. Essa foi a terceira mensagem, se você não pôde acompanhar as duas primeiras, vai lá. No canal da igreja está lá, eles vão colocar numa playlist lá, formando uma geração de valentes, vai estar todas as mensagens desse tema, desse tempo, dessa série que nós estamos ministrando. Que Deus te abençoe, que você tenha um final de semana na presença do Senhor, cultue, adore o Senhor, erga um trono de exaltação e de louvor e de adoração na tua casa ao Senhor Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça restauradora de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todo esse povo que nos assiste nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Fique na paz.